Convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago 3. E para ilustrar a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu trouxe um convite para a igreja olhar bem para esse convitinho. E o título da minha mensagem fala: Um convite para a sabedoria. Então, eu trouxe um convite para ilustrar a palavra, para fixar a mensagem que o Senhor quer trazer para nós essa noite. Porque o Senhor, essa noite, Ele vai nos convidar para receber a sabedoria. Mas não é qualquer sabedoria, igreja. É a sabedoria que vem do alto. Amém? Por isso que lá em Tiago 3, a partir do versículo 13, diz assim: os dois tipos de sabedoria. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém, igreja? Somente até aqui, pode se assentar. Amém? E por que eu trouxe o convite para ilustrar a mensagem? Porque muitos são os convites que nós recebemos durante a nossa vida. Nós recebemos convites para festas, para trabalhos, para estar em lugares que o Senhor não está, e nós temos que recusar esses tipos de convite. Mas aqui no livro de Tiago, ele deixa escrito aqui para nós que a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. E ele está ressaltando para nós o quê? Que existem dois tipos de sabedoria, a terrena e a sabedoria celestial. E nessa noite o Senhor, Ele nos convida a receber a sabedoria celestial, igreja, porque é ela que vai nos conduzir para a vida eterna. E existem duas fontes, né? A fonte entre a sabedoria terrena e a fonte para a sabedoria celestial são diferentes. E eu me fiz essa pergunta e pergunto para vocês: qual fonte nós temos ido buscar sabedoria? Será que nós temos procurado sabedoria terrena, agido de acordo com a nossa astúcia, com a nossa inteligência? Ou será que nós temos sido totalmente dependentes do Senhor? Temos colocado o Senhor nos nossos planos, nos nossos pensamentos, nos nossos objetivos? A sabedoria do alto, ela é originada em Deus. E a palavra fala que a sabedoria humana, ela é diabólica. Então, que caia por terra essa noite toda a sabedoria terrena que existe em nós. Que nós sejamos 100% dependentes do Senhor. E se há falta de sabedoria em nós, que nós possamos pedir ao Senhor. Porque o Senhor fala que tudo que nós pedimos para Ele, se nós buscarmos, nós acharemos, nós receberemos. Então, que nós tenhamos ousadia para pedir para o Senhor aquilo que nós precisamos. E é muito interessante porque eu venho preparando a palavra desde terça-feira. E eu falava uma coisa e conversava com Deus e ia pregar para o Neto. E o Neto ficava com aquela cara de quem queria me corrigir. E eu, meu Deus, o que está acontecendo? Aí quando foi hoje eu estava sozinha de manhã e eu falei assim: Senhor, vem cá, entra aqui. Eu direcionei a minha mão para a porta da minha sala e falei assim: que o Senhor venha entrar e me dar a sabedoria que eu preciso para interpretar aquilo que o Senhor quer falar. E eu fiz um convite para Deus, e Deus entrou na minha sala, e Deus abriu o meu entendimento, e Deus iluminou a palavra que eu precisava. E eu senti paz, igreja. Qual foi a confirmação de que eu estava
no caminho que Deus queria que eu seguisse, entendendo a palavra, foi porque Ele me deu paz. Enquanto a paz dele não reinou no meu coração, alguma coisa estava faltando. E o que eu tive que fazer? Buscar. E às vezes é isso que a gente não quer, às vezes é isso que a gente tem dificuldade, é de buscar. Porque às vezes a gente acorda faltando 5 minutos para ir trabalhar. Aí a gente escova o dente rapidinho, se troca e sai correndo. A gente buscou o Senhor? Às vezes a gente acorda atrasado para ir para a escola. Ou a gente vai, eu vou conversando com o Senhor no trem, no ônibus. Sim, a gente pode fazer tudo isso. O Senhor fala que nós temos liberdade para falar com Ele aonde nós estivermos. Mas hoje eu provei e vi a diferença no buscar, no você se render, no você se consagrar, de você falar, perguntar para o Senhor e mostrar para Ele as suas fraquezas. Eu falei, Senhor, alguma coisa não está encaixando. E o que o Senhor queria de mim? A dependência. Ele queria que eu falasse para Ele, alguma coisa não está se encaixando, eu preciso do Senhor aqui. E o Senhor foi e abriu o meu entendimento. E lá em Tiago 1,5, diz assim: se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, pergunte-lhe, e Ele alegremente lhe dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que lhe pedem. Essa linguagem eu peguei na linguagem viva da Bíblia dos Jovens, e eu achei muito forte o que fala aqui. Se quer saber o que Deus quer que vocês façam, pergunte para Ele. Pergunta. Não confia só em você. Nós somos inteligentes. A palavra fala que a inteligência já habita em nós. Mas o Senhor, Ele gosta que nós o busque. O Senhor, Ele gosta que a gente fale com Ele. O Senhor, Ele gosta de participar dos nossos projetos, dos nossos sonhos. E Ele aqui fala que Ele alegremente nos dirá e Ele nos dará sabedoria. Olha que lindo isso. Imagina você estar com dificuldade para resolver alguma coisa lá no seu serviço. E você para por um minuto e fala, Senhor, olha, eu estou com dificuldade aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Pronto. Ali a barreira cai por terra. O Senhor vai dando estratégia. O Senhor envia provisão. O Senhor abre o seu entendimento. O Senhor ilumina a sua mente. Isso aconteceu comigo na semana passada. Na loja, eu estava, Senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer para o Dia das Mães? O que eu vou fazer para o Dia das Mães? E aí, de repente, eu lá no YouTube e coloquei o que fazer com t-shirts. E aí apareceu lá os buquês. Todo mundo já viu meus buquês, né? No meu status, está lá bem bonitinho. E aí eu falei assim, será que eu consigo fazer isso? Eu vou tentar. E aí eu peguei, enrolei uma cartolina, usei o que eu tinha, igreja, porque o Senhor, Ele nos dá os recursos que nós precisamos. Eu tinha a cartolina, eu tinha o plastiquinho que eu precisava, eu tinha os lacinhos. Fui lá, fiz um buquê, fiquei tão apaixonada pelo buquê que não deu nem 10 minutos que eu postei o buquê, eu vendi o buquê. E por que isso acontece? Porque eu perguntei para o Senhor, falei, Senhor, o que eu faço para o Dia das Mães? Então, mais uma vez, o segredo está na comunicação com Deus, uma comunicação excelente, simples, porque o Senhor sabe da nossa capacidade, Ele sabe, Ele nos formou. Então, aqui em Tiago 1,6 fala, peçam, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense em tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Gente, quando chegou nesse versículo eu fiquei pavorosa. Eu falei, Senhor, eu me identifiquei com essa pessoa que às vezes é instável e a gente precisa reconhecer as nossas fraquezas. E eu falei, Senhor, às vezes eu tenho a mente dividida, às vezes eu fico em dúvida do que é para mim fazer. E o Senhor, Ele trouxe esse versículo para mim e Ele falou bem assim, então você não vai receber coisa alguma, porque você está com a mente dividida e é instável no que está fazendo. E aí eu fui pedir perdão, eu falei, Senhor, então me ajuda, porque eu não quero ser uma pessoa que hoje tem fé, amanhã não tem fé. Hoje eu creio que estou lá no meu estabelecimento, hoje eu creio que eu vou vender, amanhã porque eu não vendi, eu creio, está tudo acabado, não tenho mais fé. Nós muitas vezes nós somos essas pessoas que relata aqui em Tiago 1,6, pessoas como a onda do mar, levada e agitada pelo vento, mas que hoje o Senhor acalme toda a tempestade interna que existe dentro de mim e de você, que nós possamos ouvir a voz de Deus, nos atentar ao que Ele deseja para as nossas vidas, que nós venhamos com ousadia, com determinação, orar por nós mesmos e declarar que nós somos capazes, que nós não vamos ter uma fé
duvidosa, que nós não vamos ser pessoas instáveis, porque nós queremos as bênçãos do Senhor, nós queremos que o Senhor governe a nossa vida, as nossas emoções. E o Senhor, Ele tem prazer nisso. Ele tem prazer que nós falamos para Ele, reconheçamos as nossas fraquezas. E Ele tem prazer em nos ensinar. Ele tem prazer que nós tenhamos uma vida próspera, uma vida feliz. E que a nossa vida, acima de tudo, honre ao nome dEle. Então, tudo que nós tivermos falta, tudo que nós precisarmos, se nós ouvirmos, se nós dedicarmos tempo para o Senhor, se nós falarmos com Ele, perguntar para Ele a forma como Ele gostaria que nós agíssemos em determinada situação. Muitas vezes foi que nem a presbítera Rita falou, a ordem vai ser, não faça nada, descansa. Ou Deus vai ficar em silêncio e a gente vai ficar sem fazer nada, em silêncio, porque essa é a ordem de Deus. Porque o melhor é obedecer do que o sacrificar. Então que nós venhamos ser pessoas obedientes, sensíveis à voz de Deus. Lá em Provérbios 2:5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Quantas vezes a gente sabe o que é para ser feito, a gente fala para o Senhor, eu estou confiando no Senhor, mas quando chega na hora, a gente vai lá e se apoia no nosso próprio entendimento. A gente deixa a dúvida, o medo roubar a nossa fé, tudo aquilo que foi plantado lá pelo Senhor. Aí a gente colhe as consequências de ter sido desobediente, de ter passado na frente de Deus. E uma coisa que foi falado aqui há um tempo atrás e que eu tenho levado para a minha vida desde quando eu escutei, foi que a gente convide o Senhor a ir na nossa frente, porque é o Senhor quem nos puxa, não é a gente ir na frente do Senhor. Quando eu escutei aquelas palavras naquele dia, eu falei: Senhor, eu sou uma pessoa que eu corro na frente. E eu tive que reconhecer, eu falei, às vezes eu corro e falo: vem, Senhor, olha, eu fiz isso e isso aqui, o Senhor abençoa? E o Senhor: filha, para, eu vou na sua frente, presta atenção. E quando a gente aprende a ser dependente de Deus, é um desafio, principalmente para quem gosta de ter domínio sobre as coisas. E o Senhor fala que nós temos que aprender a ser dependente dEle, porque Ele supre as nossas necessidades, Ele sabe do que eu e você precisa. E a palavra fala que nós temos que fazer prova do Senhor. Então que nós façamos prova do Senhor todos os dias na nossa vida, em tudo. Lá em Provérbios 4 fala assim: apeguem-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e vocês terão vida. Olha a promessa que Deus está falando para nós nessa noite. Olha o que Deus está falando para nós, para a gente se apegar à palavra dEle. Muitas das vezes a gente escuta coisas que ofendem a nós, que a gente fica chateado, a gente fica triste. A gente não queria ter escutado aquilo, a gente não esperava ouvir aquilo. E muitas vezes são de pessoas que a gente menos espera. Mas o Senhor vem com a palavra dEle e fala: apeguem-se às minhas palavras, filhos meus, de todo o coração, e obedeçam aos meus mandamentos. Você terá vida. E refletir a vida, a glória de Deus, refletir a vida de Deus, muitas vezes incomoda as pessoas. Ser uma pessoa diferenciada de tudo que o mundo quer que você seja, incomoda quem está no mundo, incomoda quem não está no mesmo pensamento que o seu. E por isso que dá trabalho você seguir o que Deus quer que você siga, porque você vai se desmontar todinho muitas vezes. Às vezes toda a sua vida você teve aquele ensinamento, você teve aquela doutrina, aí você começa a ler a palavra e o Senhor começa a ministrar em você e o Senhor começa a falar: olha, isso que você faz está errado. Que nem quando Ele falou comigo ali, ter mente dividida e instável é errado, não me agrada. Então vamos começar a ser mais firme no que você faz. E é assim que o Senhor deseja que nós prossigamos. Lá em Isaías 55:6 diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto ele está perto. E lá em Provérbios 8:17 diz: amo os que me amam e quem me procura me encontra.
Então o Senhor, Ele confirma para mim e para você essa noite, que se nós procurar a Ele de todo o coração, se nós não nos apoiar no nosso próprio entendimento, e se nós buscar a sabedoria do céu e não a sabedoria terrena, nós vamos ser pessoas felizes, nós vamos ser pessoas prósperas, nós vamos ser pessoas abençoadas em tudo o que nós fizermos, porque o Senhor, Ele é o centro de tudo. O Senhor, Ele está na condução de tudo. E lá em Tiago 1:21, ainda diz assim para nós: portanto, livrem-se de toda a impureza e da maldade, tanto interior quanto exterior, e alegrem-se humildemente com a palavra maravilhosa que foi implantada em vocês, pois ela é capaz de nos salvar à medida que se desenvolve em nossos corações. Nós temos a palavra em nós, igreja. Aqui está falando que nós temos a palavra implantada, que foi implantada em vocês, pois ela é capaz de nos salvar à medida que se desenvolve em nós. Nós temos que buscar desenvolver a palavra do Senhor dentro de nós. Muitas das vezes a gente não para ouvir, para ler a palavra, para orar, para meditar no que o Senhor quer. E aqui está falando para nós que nós temos que nos livrar de toda a impureza e da maldade interior quanto exterior. Se Deus está falando isso para nós, é porque muitas das vezes nós temos pensamentos maus e nós agimos de mal, nós agimos errado. Então o Senhor, Ele vem e nos orienta, Ele fala para nós, para que a gente possa ter vida, para que a gente não venha se desviar do caminho do Senhor. E lá em 1:22 diz assim, em Tiago 1:22, e lembrem-se, coloquem em prática a palavra, não seja apenas ouvinte. Que nós possamos colocar em prática tudo que a gente escuta na casa de Deus, todos os ensinamentos que é nos dado, toda a palavra que sai do altar do Senhor, porque a palavra não volta vazia. O Senhor, Ele usa cada um dentro da sua medida, dentro da sua capacidade. Desde o momento que a gente passa por essas portas, que nós somos recebidos pelo porteiro ali na porta, pela pessoa da recepção, nada é em vão, nada, que a gente possa valorizar cada coisa dentro da casa do Senhor, principalmente as suas palavras, principalmente as suas orientações, porque quantas das vezes foram que a gente passou por essas portas e nós saímos daqui renovados, transformados. O Senhor vem, Ele traz uma palavrinha que a gente escuta na oração às vezes, que antes de começar o louvor, nós já recebemos a porção que a gente precisava, porque o Senhor, Ele fala com cada um de forma única. Então que a gente venha estar atento a tudo que acontece no culto, a tudo que acontece dentro da casa do Senhor. E lá em Tiago 1:25 também diz que, entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus, que traz a liberdade, e não esquecer, mas praticar o que ela diz, Deus abençoará grandemente a pessoa em tudo que ela fizer. Se a gente for parar para analisar, o Senhor a todo momento, Ele está falando para nós assim, que Ele tem prazer de nos abençoar, que Ele tem prazer de nos dar sabedoria, que Ele quer as coisas dEle da forma correta, não é de qualquer maneira. Ele não dá nada para a gente de qualquer maneira. Tanto é que Ele diferencia o que é dEle do que é do mundo. Até na palavra dEle, Ele está falando aqui, a sabedoria que eu tenho para vocês é sabedoria celestial, não é sabedoria terrena. Então que a gente passe mais tempo falando com Deus. Sim, que a gente, se for necessário, que a gente acorde mais cedo, que a gente durma um pouco mais tarde e fale com o Senhor, que a gente converse com o Senhor no ônibus, que a gente converse com o Senhor na sala de aula, que a gente converse com o Senhor dentro do banheiro, aonde você tiver liberdade para falar com o Senhor, porque nós somos pessoas que temos liberdade para falar com o Senhor, mas que a gente fale, que a gente busque, porque Ele está falando, Ele nos deu um convite essa noite, um convite para nós recebermos a sabedoria celestial. Todos que estão aqui, os que estão nos ouvindo, que possam receber essa sabedoria celestial, que possam ser impactados pelo Senhor. Se tinha alguma coisa que estava embaraçada, que você não estava conseguindo compreender, que o Senhor derrame sabedoria dos céus sobre a sua mente, que a sua mente não seja mais uma mente dividida, que você não venha ser mais uma pessoa instável, que você possa ser uma pessoa dependente do Senhor Jesus. Que
a amada igreja possa se colocar de pé. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me deu. E quero convidar a igreja para receber a unção da sabedoria nesta noite. Que você possa receber a unção da sabedoria. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor conversaste conosco aqui essa noite, Senhor. Senhor Jesus, que o Senhor venha na vida de cada irmão que está aqui, Senhor, derramando uma medida, Pai, de sacudida e transbordante de sabedoria celestial, Senhor. Que nós, Senhor, não venhamos ser pessoas que se apoiem no seu próprio entendimento, que ande, Senhor, de acordo, Senhor Jesus, com as nossas forças, com as nossas vontades, mas que nós sejamos pessoas dependentes de Ti, Senhor. Que nós venhamos receber esse convite de uma forma, Senhor, carinhosa, que nós venhamos guardar esta palavra no coração, Jesus. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que aqui se encontra, Senhor. Abençoa cada um dos Teus filhos, Pai. Derrama, Senhor, sobre nós, Senhor, a Tua Shekinah, a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, te louvo e te agradeço por essa oportunidade. Amém, Jesus. Glória a Deus.